Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 115052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico, Dr. José Néder Neto. Dr. Néder, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado. Bom dia. Também conosco, ortopedista, traumatologista, Dr. Joaquim Maluf Neto. Dr. Maluf, bom tê-lo aqui. Igualmente, prazer, de volta, né? Sim, sim. Também o Dr. Néder de volta conosco. O senhor atualmente está no Hospital do Mandaqui. Isso. É isso? Só 30 anos. Só. Mas chefia lá, ortopedia, traumatologia, correto? Isso. Hospital, só 30 anos? 30 anos. Que maravilha. Dr. Maluf e Dr. Néder participando desta edição de Gente que Fala. Dr. Maluf, fala-se tanto de má postura, eu fico aqui me equilibrando para poder, né, me sentar corretamente. Nos dias atuais, televisão, computador, até que ponto influencia e traz problemas? É um problema atual, né? Muito sério, né? A vida nossa é sentada, o computador, a sua, a minha, né, de todo mundo, né? E, assim, o que é importante não é você ficar se ajeitando, que não adianta nada, né? Você vai ficar fazendo assim, você põe as costas para trás, você cansa, né? Você aguenta 5 minutos fazer isso. E muito. Né? E muito. Então, o que a gente precisa é ter tônus muscular. O tônus muscular é o grau de contração do músculo em repouso. E você consegue isso com exercício físico regular, ou com RPG, ou com pilates. Então, esse é o certo, né? E você se posicionar da melhor maneira possível. Uma cadeira onde você fique com a distância certa da mesa, o mouse ou coisa que o valha numa posição que você seja funcional, que você não fique forçado. Por exemplo, você colocar a tela do computador ali, você fica assim o dia inteiro, vai ter problema, né? Então, coloca a tela em frente. Isso chama ergonomia. Você acerta uma posição onde você fica melhor posicionado para evitar lesões. Fora isso, precisa haver um preparo. O cara vai jogar futebol, não prepara aquelas pernonas desse tamanho. Você precisa, se você vai ficar no computador 12 horas por dia, você precisa fazer reforço muscular do braço, do antebraço, das costas, para aguentar aquela posição. Dr. Maluf, não é da época do Dr. Néder, porque a gente tinha uns suportes para atender o telefone, um negocinho que ficava. Já me perguntaram e era isso uma... muito. Todo mundo me pergunta isso. Agora hoje não tem mais hoje o celular suporte. É fininho, você fica assim. Isso. Então, isso são coisas que a gente deve evitar, não é? Eu lembro do suporte, ele não lembra, né? Estou dizendo, doutor Néder. Ele nunca viu, a gente viu, infelizmente. Né? Mas o suporte já era, você vê, naquela época também dava problema, né? Mas agora o celular é desse tamanho, você vê o pessoal no carro, assim, ó. Sim. Né? Então, isso é um problema, deve ser evitado. Todas essas posições forçadas, elas não são ideais, né? Eventualmente não tem problema, mas é melhor você evitar fazer isso hábito, né? Mas tem jeito de evitar isso? Não fala no celular fazendo outra coisa, né? Hoje tem o fone, tem o Viva Voz, tem, sei lá, dá um outro jeito, né? Sim. Essa posição, sistematicamente, é péssima. Se a pessoa for uma secretária que faz isso o tempo inteiro, não pode, né? Não tem jeito, vai ter dor, né? Aí não adianta o exercício, não adianta nada. É uma posição antifuncional, não é funcional, né? Você ficar daquele jeito horas lá falando no telefone e digitando ao mesmo tempo, assim. Fora o estresse também causa dor, né? Porque não é só o digitar, a posição sentada. Você tem aquele tempo para fazer aquilo. E o que provoca mais dor é você estar fazendo uma coisa sob pressão, você tem que correr. Isso causa o estresse junto com o movimento repetitivo, que é o problema. O senhor citou até pilates aí.
exercícios específicos podem suprir, Podem. tem que ser específico, São fazer simples. exercício. É simples. Não, cada um, você não pode pegar uma senhorinha de 80 anos e fazer o mesmo exercício que uma moça de 30, né? Mas o exercício sempre é bom. O que é ruim é a orientação que dão para a pessoa fazer o exercício. O exercício à la carte, né? Como é que é isso? O exercício, Sim. ele tem que ser à la carte, tem que ser muito pessoal para cada um. Né? A pessoa, antes de fazer exercício, deve consultar pelo menos um cardiologista, um ortopedista e ver o que ele é recomendado, o que ele pode fazer. Né? De repente o cara tem uma artrose do ombro, você vai mandar ele fazer supino, não vai dar certo. Né? O cara já tem uma lesão do manguito rotador, você vai fazer ele abduzir o braço com peso, não vai dar certo. Então tem outros exercícios que podem ajudar, não substituir, mas ajudar, não é? Ser adequado para aquela pessoa. Ainda há instantes, esse moço que veio aqui, o Marcelo, que posicionou todas as câmeras e tal, então ele está todo entusiasmado com a academia que ele está frequentando aí. E eu disse para ele o seguinte, ó, se alguém disser para você que no final do exercício, durante o exercício, você tem que sentir dor, se afaste dessa pessoa. Que isso é uma grande mentira, mas confusão. isso acontece, né? Então, mas sabe, não é tão complicado assim, o pessoal complica muito, né? Eu não sei, ele é um rapaz jovem, me pareceu, Sim, né? sim, Forte. sim. Ele pode querer lá pôr 100 quilos no supino lá, ele vai fazer. Não tem problema, desde que ele faça isso progressivamente, goste de fazer, seja bem instruído a fazer, pode fazer, né? Não tem problema. O exercício exagerado nunca é bom. Sob o ponto de vista médico, o que a gente recomenda não é o exercício atlético, né? O cara correr maratona, por exemplo, você pode ter vontade de correr, mas não tem benefício nenhum, né? Não faz bem para o coração, não faz bem para a perna, não faz bem para o músculo, estressa. Sim. Você pode ter fratura de estresse, você perde massa muscular. Agora, às vezes a pessoa quer ser maratonista, o cara é campeão olímpico, vive disso, né? O pessoal fala para mim, ó, você é médico, você põe na mão no sangue dos outros e fica falando da minha profissão, né? Então eu não estou reclamando da profissão dos outros, mas você fazer isso, eu sou cirurgião, ele também. Você vai fazer jiu-jitsu. Eu fazia, arrebentei todos os dedos, não conseguia pôr a luva para operar, então para mim não serve. Sim. Entendeu? Eu tenho que fazer uma coisa adequada à minha capacidade, ao que eu consigo fazer. O exercício, sob o ponto de vista médico, bom é o exercício regular, moderado e frequente. Doutor Néder, está ouvindo aí com atenção, também frequenta a academia, aquelas coisas todas? Sim, frequento a academia, jogava muito futebol, rompi 2 vezes o ligamento do joelho esquerdo, operei 2 vezes, nunca mais joguei futebol, que era a atividade que eu mais gostava de fazer. Aí eu troquei pela natação, que a natação não vai ter o impacto e não vai prejudicar meu joelho. Então hoje eu faço um fortalecimento muscular na parte da musculação e faço a natação também para evitar também problemas como o trauma. Por isso a gente precisa dos membros para operar todo dia. Para evitar chegar lá no hospital do Mandaqui. Para evitar ter que procurar o Dr. Neto lá. Se precisar, tá jovem, mas tomara que não precise. Tomara que não precise. Doutor Neto, o que é sutura silhuete, é isso? Isso. Dentro das técnicas de rejuvenescimento facial que existem várias técnicas, essa é uma das técnicas de rejuvenescimento, que é uma passagem de fio na face. Quando isso ocorre? Com o envelhecimento, as estruturas da face vão cedendo e vamos criando rugas de expressão e marcas de expressão. E aí, com essas marcas, com o fio, nós conseguimos fazer o reposicionamento das estruturas da face, que ele é feito de ácido polilático, uma estrutura totalmente absorvível, demora até 18 meses para ser totalmente absorvido, tá? Quando a gente passa o fio, ele tem uns ganchos que eles fazem o reposicionamento das estruturas da face para o local onde deveriam estar, e nesse local ocorre uma cicatrização. Tá? Aí, com o passar do tempo, ele começa a ser absorvido e com essa absorção, ele estimula a produção do colágeno na face, melhorando também a hidratação e a textura da face. Ele supera a lei da gravidade? Jamais, nada supera a lei da gravidade. O que a gente faz? A gente retarda um pouco o efeito que ela nos trouxe. A gravidade nos traz esse efeito de envelhecimento, a queda dos tecidos. E aí nós conseguimos reposicioná-los novamente no local de origem. Sim. E ele volta a ceder do local que foi reposicionado novamente.
Este é o rejuvenescimento? Esse é um dos tipos de Uma técnica, rejuvenescimento, né? rejuvenescimento facial, e ele é associado a alguns outros, como preenchedores, como toxina botulínica, peelings, laser, outros tratamentos que eles são complementares. Tudo isso ajuda no rejuvenescimento facial. E quando chega a época para uma cirurgia, podemos utilizá-las também, uma cirurgia de pálpebras, que é a blefaroplastia, faz parte também do rejuvenescimento facial. A papada, que muitas pessoas reclamam, que começa a aparecer papada, temos a técnica de rejuvenescimento facial do pescoço, temos o lifting de face também, todos eles em conjunto são técnicas de rejuvenescimento facial e cada um vai ser utilizado de acordo com a idade e com a necessidade de cada paciente. Quando eu falei na lei da gravidade, né, todos os tecidos, né, os músculos, não sei Sim. qual é o termo correto, né, eles vão cedendo, né? Então aquela pele jovem, que eu tive há vários anos atrás, é impossível mantê-la Sim. por causa disso, né? A gente não dá muita importância, só descobre muito tempo depois. Com certeza. Com o passar do tempo, o nosso organismo diminui produção de colágeno, produção de ácido hialurônico. São as... Isso pode ser reposto? Então, Colágeno? são os produtos que produzimos, que ele faz o quê? Ele ajuda na hidratação da pele, na consistência da pele e na jovialidade, né? Então, essa reposição hoje está sendo feita com preenchedores, com esses fios que quando eles começam a ser absorvidos, eles estimulam a nova produção do colágeno e do ácido hialurônico. Então, com isso... Gostaria que o senhor esclarecesse melhor esse fio. Eu não entendi direito. Eu sou leigo, né? Sou assim, curioso, mas leigo. Por que o senhor está... Bem curioso. Você O que acontece? Quando a gente começa a ter... Quando começa a ceder as estruturas da face, começamos a ter marcas de expressões, como o bigode chinês, aqui que a gente chama de bulldog, né? Começa a fazer Sim. aquela marquinha inferior aqui nessa região, e a gente tenta reposicioná-las. Como que faz? O fio, ele tem uns cones, existem fio com ganchos, existem fios com cones, e a gente passa esse fio e através dos ganchos a gente puxa a pele. Então tem um reposicionamento da pele para o local que ela deveria Isso estar. é na face sempre. Isso, não, ele está sendo usado em várias regiões do corpo, mas o mais utilizado é na face. Tá tendo trabalhos para ser utilizado em mama, para ser utilizado em região de umbigo, e tem vários trabalhos que estão sendo realizados no momento. Mas o mais utilizado é em face e pescoço. O que mais, quando deveria ir a um cirurgião plástico, né? O que mais, primeiro, o homem vai muito em cirurgião plástico? Olha, nos últimos 5 a 7 anos, a demanda de procura de cirurgia plástica pelos homens aumentou em aproximadamente 30%. Agora, o que nós, os homens, procuramos numa cirurgia plástica? Aí depende, 30 anos. Né? Aí depende da idade. Tá? Temos os jovens e adolescentes que aparecem mais com problema de ginecomastia, que seria aparecimento de mamas em homem, a famosa que a gente chama de tetinha, né, em homem. É o termo popular utilizado, né? Então essa é a cirurgia mais procurada por jovens e pré-adolescentes e adolescentes, tá? Com o passar do tempo, aí vai depender do que está incomodando cada um. Entre 30, 40 e poucos anos, tem aqueles homens que não estão muito contentes com aquelas gordurinhas localizadas, acabam procurando uma lipoaspiração para usar, porque eles têm uma atividade física constante, têm uma alimentação correta, mas não conseguem se livrar daquela gordurinha que incomoda. Aí eles procuram um procedimento de lipoaspiração. Passando o tempo, temos a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia, aí tem cirurgia de orelha, também muito utilizada em homens, jovens, mais jovens. Orelha para reparação. Para reparação também. Então, assim, são procurados por homens. Não é uma estética, né? Eu quero ficar mais bonito. No caso da orelha... É que assim, eu como cirurgião plástico, eu entendo a estética como um resultado que eu tenho de um tratamento de algo que não estava bom. Sim. Entendeu? Então, eu estou sempre fazendo uma correção. Pois não.
Eu acho que ele está falando de orelha de abano, tem homem que tem orelha com deformidade. Aí o cara Sim. Mas fica aí, feliz. nesse caso específico, É reparadora, sim, né? mas Cirurgia reparadora. Reparadora, eu acho que ele vai explicar melhor. eu acho assim, a cirurgia plástica ela é sempre reparadora. Se o senhor vai lá procurar uma cirurgia da pálpebra, porque está com excesso de pele na pálpebra, aquilo é um problema que teve na pálpebra. Teve uma queda e um excesso de pele na pálpebra, às vezes uma frouxidão muscular da musculatura que envolve a pálpebra, e isso tem que ser tratado. Esse tratamento vai ter um resultado estético, mas não é apenas uma cirurgia estética, também é uma cirurgia reparadora. E todas elas trazem em si um bom resultado estético e um rejuvenescimento. Rejuvenesce, não? Rejuvenesce. Depois preciso... Não sei se vai ter jeito. Doutor Maluf, não tem jeito, né, doutor? Doutor Maluf, o problema que parece que algumas pessoas que têm, né, de uns tempos para cá, recorrem à cirurgia que é joanete. Até pouco tempo atrás, quem operava joanete era ele, cirurgião plástico. Os caras operavam joanete. Não é da época dele, mas teve uns antecessores dele aí que com certeza operavam, né? O que é exatamente joanete? O nome correto é hallux valgus, né? Sim. O desvio do dedão para a parte lateral do pé, com aparecimento daquele bunhão, ele está aparecendo na figura ali, aquilo é um joanete, né? Às vezes é muito doloroso, a gente não sabe porque tem mulheres que têm um joanete que nem essa pessoa que está aparecendo aí, é um joanete moderado, né? Sim. E às vezes tem muita dor e tem pessoas com joanete mais acentuado sem tanta dor, né? E isso se deve a uma série de fatores, o uso que se dá ao pé, o uso do calçado, a própria sensibilidade, o limiar de dor de cada um, né? O grau da deformidade, presença junto com o joanete de artrose, osteoartrose da metatarsofalange, isso também influi na dor. Então, quando o joanete ele é doloroso e às vezes esteticamente, eu já tive meninas lindas, falaram, doutor, eu nunca fui à praia porque o meu pé é esse aqui, um pé horrível, né? Sim. Então, às vezes você falar que só vai operar porque dói, às vezes não é verdade. Às vezes a gente opera essas moças com o pé muito feio, porque até psicologicamente para elas é importante, né? Então você só opera a joanete quando dói ou quando há uma necessidade estética muito premente. Mas tem alguma causa específica? O joanete, ele tem várias causas, ele é multifatorial. A genética com certeza é bem estabelecida. Por que a pergunta? Porque muitas vezes se diz que a mulher usando salto alto tal, causa joanete. Causa mesmo, é um mas fator não tem de- homem usando salto alto. Então, Mas tem muito mais joanete em mulher do que em homem. A gente Sim. opera, acho que, eu não sei exato, mas 10, 12 mulheres para um mas homem. o opera. calçado até que ponto? O calçado influi muito. Tem uma coisa, eu acho que eu já te falei isso. No Japão não tinha joanete no pré-guerra. Depois da Segunda Guerra, o Japão se ocidentalizou muito. As japonesas começaram a usar salto alto e usa hoje em Tóquio, por exemplo, você vê todo mundo de salto alto. O índice hoje de joanete em Tóquio e em Nova York é igual. Então, isso provou que realmente o uso do calçado por longo tempo, de salto alto e bico fino, influi no joanete. Isso é sabido hoje, é bem estabelecido. Não é a única causa. Tem mulher que está vendo a gente, está falando, pô, mas eu usei salto a vida inteira e não tenho joanete. Sorte sua. A tua predisposição para ter era tão Aí pequena. é genética. É um fator genético, um fator do mau uso do calçado, o quanto se usa. Tem pessoa que usa salto alto eventualmente. Tem mulher que usa aquele salto, são baixinhas, usa aquele salto de 15 centímetros o dia inteiro, todos os dias. Aí, com certeza, é pior, com aquele bico fino, né? Bico social, realmente influi. Não tem dúvida nenhuma. Não há tratamento clínico. Tratamento clínico de joanete, às vezes você, por exemplo, você usou Só num cirúrgico. casamento, quando tem um joanete estabelecido, dói sempre, a dor é crônica, incomoda para calçar, o tratamento é cirúrgico, não tem o que fazer. Aqueles aparelhinhos, eles são úteis, no pós-operatório a gente usa, algumas vezes para ajudar, 2, 3 anos, dormir com aquilo, para não voltar ao joanete. Mas para evitar um joanete já estabelecido, o tratamento é cirúrgico, não tem outro. Não existe tratamento clínico para joanete.
Existe assim, você foi num casamento, usou um sapato diferente, inflamou aquela exostose que a gente tem, né? Aí fica vermelho, aí você toma um anti-inflamatório, passa uma pomada, Isso põe é um temporário. Temporário. Se usar de novo, vai doer. Não é mais a área do doutor Néder? Não é mais, faz tempo. Agora quem faz não é área nem de ortopedista mais, de qualquer um. Hoje quem opera é cirurgião de pé mesmo. É muito específico, não é fácil, é uma cirurgia difícil. Tem umas 103 ou 104 cirurgias para Joanete. O que quer dizer isso? Nenhuma é muito melhor que a outra. Então você acaba com muito tempo de janela, tendo um arsenal. Então você tem aí 7, 8 cirurgias que você precisa estabelecer para aquela paciente, após um estudo radiológico e clínico, um exame clínico bem feito do pé, para você conseguir fazer uma cirurgia o mais adequada possível. E às vezes você faz tudo certo, absolutamente como deveria ser feito e não dá certo. Doutor Néder já indica direto para ele, é isso? Não é mais cirurgia plástica? Com certeza. A medicina está cada vez mais especializada, é dividida em áreas, né? E cada área tem seu especialista. Então, para que eu mexer numa área que eles estudam só essa parte, que é o pé? Então, é a área deles mesmo, é eles que devem se realizar esse tipo de cirurgia. Especialização? Sim, é como cirurgia da mão. Cirurgia da mão, tanto o cirurgião plástico como o ortopedista fazem. Só que, após fazer ortopedia, ele vai lá e faz especialização em mão. E após fazer cirurgia plástica, eu posso ir lá e fazer outra especialização que é em mão. Então, é mais uma especialização. Não é que eu, por ser cirurgião plástico, vou operar a mão. Não, tem mais uma especialização. E aí as duas áreas podem atuar, mas com igual estudo e trabalho e técnicas, tudo isso. Porque meus colegas de televisão costumavam fazer cirurgia na mão para poder mostrar mais a mão em televisão, esse tipo de coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Ainda se recorre a isso? Olha, tem pessoas que fazem um outro preenchimento na mão ou tirar um pouquinho de excesso de pele, que às vezes dá, às vezes não, mas isso para diminuir um pouco o envelhecimento das mãos, né? Algumas técnicas de retirada de manchas ou de pintas das mãos, mancha senil, tudo né? mancha Mancha senil. senil, o paciente procura muito a gente para ver, a gente manda para dermatologista. Isso a gente faz um tratamento. É muito difícil a gente fazer isso. A dermato lá com os cremes, alguma coisa, né? Eles costumam aí dá uma aquelas manchas senis, sabe? Aquela mancha cor de não sei ainda. Alivia as manchas, alivia isso e traz um rejuvenescimento, uma melhor aparência. Todo mundo quer ficar jovem. Não sei se é ficar jovem, mas ao menos retardar o envelhecimento, né? Diminuir as marcas do tempo, né? Sim. Então, acho que todo mundo busca por isso hoje em dia, a maioria das pessoas, mas acho que é só para um retardo mesmo do envelhecimento, não só apenas quero ficar jovem, acho que não é essa a intenção. Você vai chegar no tempo que você vai falar quero ficar jovem. Dr. José Néder Neto é cirurgião plástico, o Dr. Joaquim Maluf Neto é ortopedista, traumatologista. Os dois conosco aqui nesta edição de Gente que Fala. Dr. Néder, cirurgia bariátrica, hoje eu posso dizer que é uma cirurgia de moda? Olha, eu não sei se é uma cirurgia de moda. Ela chegou até a ser moda, mas hoje em dia os conceitos estão bem estruturados. Tem que ter indicação de operar, tem que ter um certo índice de massa, IMC, que a gente chama, né? Índice de massa corporal, que refere a quanto à obesidade mórbida, ao grau de obesidade da pessoa. Tem que fazer as tentativas antes de reeducação alimentar, atividade física, para ver se tem um emagrecimento sem precisar da cirurgia, um acompanhamento psicológico. Então, assim, existe uma regra a ser seguida, né? E as pessoas que têm indicação de realizar a cirurgia, vai ser realizada a cirurgia. Então, não é assim, tá na moda, eu vou operar porque eu tô gordinho. Isso não pode, não existe. Doutor Maluf, às vezes há necessidade da indicação, no caso específico do senhor como traumatologista? Sim, artrose de joelho, a gente vê em obesidade muito, né? Artrose do quadril, problema de pé, lesão do tendão tibial posterior, o pé plano adquirido do adulto, 70% são senhoras gordas, né, depois da menopausa. Então, eu já indiquei para muita gente ir procurar um cirurgião especializado, um cirurgião que faz cirurgia bariátrica, porque ajuda muito, inclusive para problema de coluna e tudo. Então, é necessário, às vezes, não adianta você pôr uma prótese numa pessoa de 180 quilos.
A prótese não vai resolver o problema dela, não é? Então ela precisa primeiro ter um peso adequado para a gente depois usar uma prótese. Provavelmente se ela tem artrose do joelho, vai doer, vai ter que pôr a prótese, mas não adianta eu colocar nessa pessoa, não vai durar 2 anos a prótese. Então é muito importante também para ortopedia, sim, a cirurgia bariátrica. Doutor Neder, eu perguntei sobre cirurgia bariátrica, se a plástica após a bariátrica é indispensável. Olha, para a maioria das pessoas deve ser indispensável, né? Porque sobra muito excesso de pele, sobra aquele avental em abdômen, as mamas cedem, sobra pele entre as coxas, na maioria das vezes no braço. Então, assim, isso acaba incomodando a maioria das pessoas. E o jeito de resolver isso é a retirada do excesso das peles com uma cirurgia plástica. Então, na maioria das vezes, se torna indispensável. Por quê? Esse excesso de pele também, às vezes até antes do emagrecimento já ocorre isso, essa pessoa pode ter locais com assaduras, locais com feridas pelo atrito daquele avental ou daquele excesso de pele todo de gordura, né? E aquilo causa um atrito aí com calor, muita transpiração, assadura, ferimentos, e isso acaba causando a pessoa vai ter constrangimentos quanto a isso e vai causar problemas de saúde a ela. Então a gente participa desse tratamento também após o emagrecimento e a manutenção do peso. O Dr. Maluf fez referência a braço, mas imediatamente alguém que passe por uma operação, uma cirurgia bariátrica, eu que sou leigo imagino que a preocupação dele seja o abdômen. É assim, a maioria das pessoas, após uma cirurgia bariátrica, tem bastante excesso de pele em abdômen, tem a queda das mamas, e coxa e braço aí depende, é um pouquinho mais específico, não são todas que tem tanto excesso nessa região, né? Pelos estudos a gente vê que o mais operado realmente após uma cirurgia plástica, bariátrica, é o abdômen, é a cirurgia do abdômen, e a seguir são a cirurgia das mamas. Tá? Então a gente faz o tratamento, a retirada da pele, mas para isso o paciente tem que já tem que ter perdido todo o peso estipulado pelo cirurgião da cirurgia bariátrica. Então você tem uma meta a ser cumprida. Então nós vamos fazer a cirurgia bariátrica, seu peso ideal seria tantos quilos, vamos chegar nesse peso em mais ou menos tantos meses. Eles traçam uma meta e vão atrás dessa meta. Conseguiu o total emagrecimento, o ideal é estabilizar esse peso por mais ou menos 6 meses para poder depois se submeter a uma cirurgia plástica. O senhor está falando em períodos, nós estamos em fevereiro, por exemplo, alguém que passe por uma cirurgia bariátrica agora em fevereiro. Sim. Pode-se estabelecer um prazo, um tempo? Pode sim. Por exemplo, o cirurgião bariátrico junto com a pessoa vão estipular uma meta. Vamos perder 45 quilos em 6 meses. Então, depois de perder a pessoa conseguiu perder 45 quilos em 6 meses. Ela tem que manter por mais 6 meses, após isso ela pode operar. Então, em média de 1 ano, 1 ano e meio após uma cirurgia bariátrica, a pessoa pode começar a fazer as cirurgias plásticas, que devem ser feitas também aos poucos, porque não dá para tirar todo o excesso de pele do corpo de uma vez. Alguém que passe por uma cirurgia bariátrica agora neste mês de fevereiro, só poderá passar por uma cirurgia plástica em fevereiro do ano que vem? Eu tô sendo não tá sendo muito categórico, na verdade, né? Na medicina a gente não tem muito isso, muita certeza, não pode estipular muito metas e datas, né? Então, assim, a média costuma ser essa. A pessoa, de repente, perde tudo combinado em 4 meses, estabiliza em mais 6, ela operou em menos que esse período. Perfeito. Ou ela não perde nesse período e precisa de um período um pouco mais longo. Isso é muito individual de cada um. Ok. Algo acrescentado, Tom? Nada, perfeito. Nós estamos com o Gente que Fala, hoje o cirurgião plástico Dr. José Neder Neto e o ortopedista traumatologista Dr. Joaquim Maluf Neto. Nós retornaremos com o Gente que Fala em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael.
popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu sou Nícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo a Ana Karina Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Na edição de hoje, o cirurgião plástico Dr. José Néder Neto e o ortopedista traumatologista Dr. Joaquim Maluf Neto. Dr. Maluf, e quando alguém insiste com o senhor que quer fazer determinada cirurgia? Eu posso, daqui a pouco eu dirijo a pergunta para o Dr. Néder, mas, por exemplo, próteses hoje em dia, né, eu não posso colocar que seja moda, mas é um recurso atual que não existia há algum tempo atrás, né? Essas próteses de quadril, de joelho, né? Essas são as mais comuns, não é isso? De ombro também. De ombro também. Tem tornozelo, mas é muito complicado. Mas já não é tão comum assim o tornozelo. O comum é joelho e quadril. Joelho, quadril e ombro são muito bom resultado. Sim. Cotovelo e tornozelo são exceções. E se alguém insiste demais com o senhor que quer Não existe isso. Não existe insistir demais. Posso apresentar vários... Não tem isso. A gente, cabe a nós orientarmos as pessoas corretamente. Você precisa de uma cirurgia, você faz a cirurgia. Se você tem outro recurso, você vai fazer outro recurso. A prótese tem uma idade razoável para ser feita, tem aquele paciente adequado para ser feito.
Não é assim. O cara vai lá, olha, eu quero uma prótese, né? Agora tem na internet, o Dr. Google e tal. Sim, o cara Dr. lê lá e grande ele concorrente. leva a prótese que ele quer para você. Sim. Olha, eu quero essa aqui, porque o cara escreveu na internet que pode jogar tênis 5 horas por dia, que não tem problema, né? Eu falo, então você procura esse cara. Não existe isso, né? Uma cirurgia grande, séria, ótima, de bom resultado, quando bem indicado para o paciente certo e o modelo de prótese correto. É Não que tem isso, quero fazer prótese. O senhor não vai lá. entende bem a influência do Dr. Google, numa área completamente diferente. Muito colega de vocês veio aqui, um cirurgião, um dentista, né? Ele disse que o cidadão foi nos Estados Unidos e comprou todos os dentes e trouxe para ele. Eu quero que o senhor coloque esses dentes. Tá, não dá, Então- né? Isso é muita ignorância, né? Não dá certo. Os senhores são profissionais extremamente competentes, mas não... Essas coisas acontecem, lamentavelmente. Acontece e cabe a nós orientarmos, né? Educarmos as pessoas, fazer umas coisas. A gente não quer nem acreditar que tem alguém que faça isso sem precisar, né? Sim. Não há essa possibilidade. Você tem que ter uma boa indicação e funciona muito bem. A gente faz muito Sim. quando tem indicação. Sim. Nossos pacientes indicados. E quem tem que dizer isso não é só o médico, o paciente também. Que nem eu falei, tem paciente que tem dor. Não adianta você pôr a radiografia ou a ressonância e ver a radiografia ou a ressonância só. Você examinar o paciente, ouvir as necessidades dele, o que ele quer, o que ele pretende, qual a ideia que ele tem. Às vezes ele acha que vai pôr prótese e vai jogar que nem o Néder, futebol. Não vai. Sim. Não vai. Então, você precisa explicar tudo isso, né? Tem que corresponder à expectativa real da pessoa e ter uma indicação absolutamente certa. Doutor Néder, transferindo a pergunta, tem gente que insiste, olha, eu quero esse tipo de Dele tem cirurgia, eu quero cirurgia... Ele tem mais. Deve ter, né? Deve ter alguém que certeza. chega e insista, não, eu quero fazer cirurgia na barriga, eu quero fazer Sim, cirurgia da mama. acontece e muito. insiste, e aí o senhor dá o diagnóstico, não é recomendado, aí eu mudo de médico. Acontece muito, as pessoas querem coisas que às vezes estão fora do nosso alcance, aquilo que a paciente deseja. Então cabe a nós explicar que aquilo lá não é possível ser realizado. É igual, estou com a mama muito grande, cedida, eu quero pôr no lugar, mas eu quero pôr prótese. Se ela está grande e cedida, por que eu vou acrescentar mais uma coisa se eu tenho que reduzir e reposicionar? Então, tem coisas que cabe a nós explicar para os pacientes que são leigos, eles querem uma melhora, claro, e cabe a gente informar. É igual o paciente chegar, doutor, estou com rugas em volta do olho, eu acho que tem uns pés de galinha aqui, eu queria operar. Cabe a gente informar que uma toxina botulínica pode ajudar nesse momento. No próximo momento, que chega a hora de uma cirurgia de pálpebras ou algo parecido, vamos informar que é o melhor para o paciente. O senhor fez referência a essa cirurgia com fios absorvíveis, não é? Essa técnica é indicada para o rosto, o senhor disse também que é indicado no caso de mamas. Onde ela é mais apropriada? No rosto? Olha, o fio, ele é muito utilizado em rosto e pescoço, ele não é um procedimento cirúrgico, ele é um procedimento estético feito em consultório. Tá? Ele reposiciona as estruturas, na grande maioria das vezes da face. Ele está sendo bem utilizado por alguns colegas na região do umbigo, que tem gente que fala que está um umbigo triste para baixo, né? Esse comentário que a gente ouve dos pacientes. Como é que é um umbigo triste? Os pacientes falam, doutor, meu umbigo está triste, ele está fazendo aquela curvinha para baixo. E aí, com o fio, está conseguindo também nunca fazer tinha ouvido esse falar. reposicionamento e tirar essa marquinha que ele está para baixo, tá? Em mamas, existem estudos sendo realizados, mas não é utilizado assim de rotina em consultório não. Por enquanto está em fase de O custo é estudos. muito alto. O custo do fio ele é um pouco elevado, mas eu acho que para o resultado que ele consegue, Não, eu pergunto acho que é sobre o interessante. custo. Não sei se é correto, mas parece que para o rosto o custo do fio é alto. No rosto se utiliza assim, poucos. O fio ele é cobrado por fio. Então Sim, você sim. compra a unidade do fio. Então o fio ele tem preço por unidade. No rosto, se você for fazer só a parte do rosto sem pescoço, vai no mínimo 2 fios de um lado, 2 do outro. Vai fios. usar 4 fios. Pescoço, iriam mais 2. Sim. Os estudos em mama tá usando acima de 10, 12 fios em cada mama. Então aí Isso acaba sendo tornaria muito inviável. dispendioso, mas existem os estudos e não sei, com o passar do tempo pode ser que se torne mais em conta também com a divulgação e maior utilização deles, não sei, vamos ver como vai ser a evolução disso.
Doutor Maluf, bursite. Esse negócio incomoda barbaridade, né? Bursite, o pessoal lembra do ombro, né? Dor do Sim. ombro, né? Então, é mais comum mesmo. Bursa é um tecido virtual, né? Mas não é só no ombro? Não, Não. não. Cotovelo, Já tem me assustou. o calcanhar, é comum. É. O joanete tem bursa, que fica vermelho, Sim. que raspa, é uma bursite, é uma inflamação da bursa. É um tecido que produz, justa tendão, que produz um líquido para lubrificar o tendão nas dobras, normalmente, ou nas regiões que tem movimento. O quadril é muito comum, né? Bursite do quadril, aqui no trocânter, no grande trocânter, é uma bursite comum. Bursite isquiática, no isquio, onde a gente senta. O cara faz uma viagem longa num carro duro, senta num banco duro, uma pessoa mais magra, fica com dor no isquio, extremamente dolorido. Então tem bursite em um monte de lugar. Mas a gente imediatamente lembra de ombro. Quando... Ombro é mais comum. A etiologia das bursites, elas são diferentes. No ombro, ela é muito associada com lesão de um grupo de tendões, um caput que tem na cabeça do ombro, de 4 tendões, se chama manguito rotador. Então, quando às vezes tem fraqueza desses tendões, a cabeça do húmero, ela bate no acrômio, esse osso aqui da ponta do ombro. Sim. Então, a pessoa, quando eleva o braço, bate e dá um atrito. Goleiro tem muito disso. Goleiro, jogador de vôlei, isso são bursites traumáticas, né? Mas as mais comuns são as degenerativas. São as de pessoas de mais idade, com fraqueza do tendão do ombro, e acontece isso que eu te falei. A cabeça do ombro não guarda uma distância razoável do acrômio, bate no acrômio, provocando um atrito maior do que seria esperado. Movimento repetitivo, o senhor citou Movimento repetitivo, jogador de vôlei? Vôlei, basquete, É. goleiro. Eu citei o goleiro, o senhor citou jogador de vôlei, basquete, handebol. Isso é movimento repetitivo. Repetitivo. São pessoas jovens, eles não vão ter lesão do tendão, não vão ter. O tendão é jovem. Porém, o movimento é tão vigoroso e repetido que esse trauma do tendão forçado, né? O cara vai sacar, ele põe o braço lá para trás, manda. E há uma desaceleração, é meio complicado, a gente ia ficar o dia inteiro escrever esse movimento. E isso vai lesando o tendão, ele perde um pouco a força e atrita no acrômio. E aí inflama a bolsa, aquele pequeno tecido justa tendão que serve para lubrificar. Aí ela inflama e dói. Como é que se corrige isso? Quando o paciente é arremessador, que a gente fala, tem muito no beisebol, que a gente não tem. Mas na América é muito em lançador do beisebol. E você tem que fazer um reforço muscular, suspende a atividade por um tempo, pode fazer uso um tempo limitado de anti-inflamatório, gelo, na fase aguda. O gelo tem que ser muito bem utilizado, 20, 25 minutos, cada 2, 3 horas, não fazer direto, que queima e piora. E o reforço do manguito rotador e da musculatura entre escápulo vertebral. Basquete causa isso? Basquete não é o que mais causa, mais causa voleibol, basquete também tem bastante, mas o voleibol e o beisebol são os dois, e natação também pode acontecer. Eu ia chegar na natação. Natação é muito frequente na natação, mas aí a gente não vê muito isso em nadador mais jovem. A gente vê em pessoas de mais idade que vão nadar, porque é um bom exercício, mas aí ela já tem um pouco de degeneração do manguito rotador, esse grupo de tendões que eu te falei, e aí a hora que ele faz aquela abdução que ele não está acostumado, seguidamente ele vai 2, 3 dias depois ter dor e vai no consultório. Isso é só clínico, tratamento clínico? Depende, se for só uma inflamação, cirurgia? Existe. Quando é degenerativo, tem várias coisas, porque o cara é jovem, às vezes ele tem o espaço subacromial muito estreito. Nós tem 3 tipos de acrômio. O mais comum, vamos dizer que ele é relativamente plano. O pior, ele é ganchoso. Então você tem mais traumatismo do manguito rotador nessas pessoas que é uma variação de anatomia, não é uma doença, mas que provoca um problema. Então, nesses casos jovens, você faz uma descompressão com artroscopia. Faz 2 ou 3 furinhos de meio centímetro, põe a fibra óptica, liga na televisão e com o shaver, aquele aparelhinho que gira assim, você faz o acrômio que é ganchoso ficar reto. Acabou o problema, está resolvido. Chama síndrome do impacto. Resolve-se, fica ótimo. A maioria dos casos de jovens é de tratamento conservador. Reforço muscular, educação do movimento, aperfeiçoamento do movimento, resolve. Nas pessoas mais velhas, há uma degeneração do tendão, podendo haver uma ruptura
do manguito rotador, que são 4 tendões. O subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor. O mais comum de lesar é o que fica embaixo do acrômio, que é o subescapular, o supraespinhal, perdão. Então, quando tem ruptura desse ou de outros, você faz a artroscopia e reinsere o tendão. Ele não regenera sozinho. Então, você vai lá, desbrida aquele tendão degenerado e prende com âncoras, uns parafusinhos, e o resultado é excelente, é muito bom. Fica bom o ombro de novo. É lógico que o tendão já é degenerado, você não vai fazer ele ficar com um tendão de 20 anos de idade, mas dá para quebrar o galho. Dr. Néder disse que praticava futebol Só o Néder e que teve consegue. problemas no joelho. Isso. Né? Então, ele teve ruptura do cruzado anterior, né? Uma coisa muito comum. Antigamente era menisco. Antigamente era menisco. Não é antigamente. Se fala mais em menisco. Não, hoje. fala. Hoje não jogo mais futebol por causa dessas lesões. Nunca mais joguei. 30% das lesões do cruzado são acompanhadas de lesão de menisco, medial ou lateral. Se for lesão crônica, é o medial. Se for lesão aguda, é o menisco lateral. É muito comum. E lesão da cartilagem da rótula, ou dos côndilos femorais, ou do platô tibial, é muito comum. É que o cruzado, menisco, ele é o, vamos dizer, o pivô, é o âmago da questão. Então a gente fala muito do cruzado. Mas as lesões associadas à lesão do cruzado são muito comuns. A gente, quando faz artroscopia para corrigir, a gente já arruma o menisco. Antigamente arrancava o menisco, né? Hoje a gente, se der para deixar um pedacinho, você deixa. Mas o menisco recupera, regenera? Não regenera uma grande parte, a não ser que seja... quando retirava ele? Não, quando retirar é proibido hoje retirar. Acabou. Dá uma artrose danada. O menisco tem uma série de funções, né? Sim. Entre as quais ele é um bom amortecedor. Amortecedor, distribui o líquido sinovial, ele ajuda estabilizador do joelho, quando você faz movimento rotacional ou de desaceleração. Ele tem uma série de funções importantes. E o Dr. Néder encerrou a carreira futebolística? Mas ele encerrou porque ele rompeu 2 vezes o cruzado, ele falou, não vou romper a terceira, que falaram para ele, não tem de onde tirar tendão mais para fazer. Vai tirar da onde? Foi isso? Não tem mais, já usou flexor medial, usou tendão patelar, agora já acabou, só se tirar do outro joelho. Ele falou, então chega. Ele é médico, não é bobo, nem nada, falou, estou encerrando. Já tinha concluído a medicina, já tinha... Quando se machucou, olha, não? Eu estava na residência de cirurgia plástica. Então... Aí eu treinava futebol e aí teve a primeira ruptura. E a segunda foi depois de plástico. Problema comum, né? Aí já a consciência tive já que operar determinou... 2 vezes, 2 anos seguidos. E aí é um pós-operatório meio chato, né? Não pode movimentar quase nada. Melhorou bem agora, viu? Melhorou. Agora a gente põe para movimentar praticamente 2 dias depois, o cara já está mexendo. Não, sim, movimenta rápido, mas você tem as limitações, tem a dor, tem o edema, tem edema, a fisioterapia. Tem um pouco de dor. Fiz 2 anos de fisioterapia praticamente. 2 anos? Fiz 1 ano após a primeira cirurgia e 1 ano após a segunda cirurgia. Ah, bom. Aí são todas ano de... para recuperar. Orientado, eu não sei, deve ser uns 6 meses. 6 meses. Para voltar ao futebol, 6 meses. Mas aí eu voltei, mas eu continuei fisioterapia até completar 11 ou 12 meses. E na segunda também fiz 12 meses de fisioterapia, que é o fortalecimento muscular, né? Os médicos começam a abordar os próprios problemas, Acontece. É interessante. O senhor nunca teve esse problema? Não, esse não, tive outro. Mas esse... Nem também recorreu à cirurgia plástica? Não, plástica ainda não, mas logo. O Dr. Néder fica olhando pra gente, eu tenho a impressão quando vem cirurgião plástico aqui, ele fica fazendo uma avaliação. Não qualquer dá para dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá, ou não tem jeito mais, como o Dr. Aldo disse. Você não tem jeito. Os senhores são médicos, Dr. Néder é cirurgião plástico, Dr. Maluf é ortopedista, traumatologista, mas tem um assunto que está em todos os lugares, não apenas nos jornais, nas emissoras, em todos os lugares, que é o nosso lamentável Zika, né? Primeiro a gente falava só sobre o Aedes aegypti, depois nós tivemos... Aliás, antes que eu aborde esse assunto, o vereador Gilberto Natalini está coordenando o Comitê Civil contra a Dengue e convidando a todos para a próxima reunião que contará com representantes da FEComércio e da OAB da Fiesp, de associações de bairros e outros órgãos da sociedade civil para definir novas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmitor da dengue, do chikungunya e do vírus Zika.
Reunião do Comitê Civil contra a Dengue, próxima terça-feira, dia 23, das 9 às 11 da manhã, na Câmara Municipal de São Paulo, no viaduto Jacareí, número 100. Exatamente este o assunto que eu ia abordar, por isso essa convocação do vereador Gilberto Natalini. Este problema que nós temos, que agora está com uma dimensão já mundial, o Zika vírus, já nem se fala mais no mosquito, já é o problema maior. Os senhores, como médicos, ainda que não seja a área específica disso, qual a análise que os senhores fazem desse momento? Posso começar, né? Fica à vontade. Olha, eu vou fazer de modo genérico o seguinte, a política de saúde do Brasil nos últimos anos, aí nosso governo atual, tem uns 13 anos, é caótica, na minha opinião, né? Tudo errado. A grande política de saúde do governo foi o Mais Médicos, que é um programa que eu não sei o que é. É trazer pessoas de qualificação duvidosa, como se isso fosse resolver alguma coisa no problema de saúde no Brasil. Qualquer terceiranista de uma escola razoável, porque eles estão tentando também avacalhar com as escolas médicas, né? Hoje você tem, além de cota, você tem residente de ginecologia em posto de saúde, tudo isso com aval do governo federal, que eu acho um absurdo. Então, cadê os médicos cubanos agora para dar conta disso aí? Cadê os médicos cubanos para fazer a pesquisa do Zika? Então, ninguém mais fala no médico cubano. Gastou-se uma fortuna. O problema do Brasil é de saneamento básico, é de educação do povo. A gente vê a mãe lavando roupa no rio, um menininho fazendo cocô no mesmo rio e o outro bebendo a água. Então, não há médico, que não é médico que dá conta disso. Morre-se no Brasil muito mais de diarreia, de desnutrição e desidratação pela diarreia dessas crianças do que de Zika vírus. Né? Ninguém fala nisso, passou a ser banal, porque faz tanto tempo que é assim, piorou tanto nos últimos 12, 13 anos, que ninguém fala disso. Então, o que precisa no Brasil é saneamento básico, educação, ensinar as pessoas a ter higiene, a não guardar tranqueira em casa, a tirar foco de água parada, que na verdade é sujeira. É sujeira. Sim. Então, é isso que está faltando para nós. Agora, o problema está colocado, vai ser de difícil solução. Nós temos um evento mundial, que é a Olimpíada, não sei como isso vai ser. O que resta-nos agora é tentar diminuir o mosquito. E agora, com essa conjuntura, está provado que o Zika tem a ver com microcefalia, pelo menos em algum grau. Nós estamos com uma série de crianças, um monte de problemas que nós já temos, acrescentamos agora a microcefalia, que é um problema gravíssimo para o resto da vida, né? Que vai demandar um dinheiro enorme. Nós ficamos anos e anos jogando dinheiro no mato com uma política que chama Mais Médico, que ninguém sabe para quê, ninguém mais fala de Mais Médico. Faz 6 meses que você não ouve mais falar de Mais Médico. Uma política falida. A culpa maior de tudo que está acontecendo hoje é do governo federal, que não soube e não sabe até hoje o que fazer em nenhuma área, muito menos na área de saúde. Doutor Néder, a tua avaliação sobre este problema que nós vivemos agora já é Zika vírus, já não se fala mais em Aedes aegypti, chikungunya, já é Zika vírus. Eu tenho que concordar com todos os comentários aqui do Dr. Maluf, excelentes comentários. Concordo plenamente que a falta de investimento e o desvio de verbas, todas essas corrupções que a gente vê por aí, também afetam demasiadamente a área da saúde. Esse programa também não tenho nem o que comentar, não tem fundamento algum sobre esse programa Mais Médicos. Sobre o Zika vírus, o que nós temos a fazer? Ajudar de acordo com as orientações que o governo está passando agora. Manter tudo limpo, não deixar água acumulada, jogar cloro ou areia nos locais que tem água, que possam acumular água, e deixar sempre bastante e tudo bem higienizado, sem acúmulos de lixos ou coisas que possam ser locais para a reprodução desse mosquito, que é o transmissor, o grande transmissor dessa doença do Zika vírus, né? E agora, tudo isso que ele está causando são novidades para todo mundo. Agora tem que realizar estudos em cima disso. Espero que as verbas não sejam desviadas para que possa realmente estudar aonde isso pode chegar, como se reproduz, como matar, como tratar e como vai fazer o acompanhamento vacina, disso, né? daí. É a vacina aqui. Há Então, a possibilidade de uma vacina mais real. recente? Possibilidade real da vacina, ainda não tem. Sim. Mas há uma possibilidade real. A OMS enviou uma verba para isso, para
a USP aqui, para a Unicamp, e junto com algum instituto americano que eu não lembro, eles vão tentar desenvolver. Eu acho que vão conseguir, mas quanto tempo leva? Uns 2 anos. O tempo que isso levar e a quantidade de pessoas, por exemplo, que vão nascer com microcefalia, isso vai ser uma perda muito grande para a população, porque vamos ter uma grande população com microcefalia, que isso vai gerar uma grande demanda de tratamento, de valores, de despesa, tudo isso. Prevenção. Nós não temos no Brasil, lamentavelmente, prevenção em nenhum dos É o que eu te falei. Sim, sim. E isso é prevenção. Né? Ação de... a falta de orientação, falta de saúde pública. Higiene, educação. Nós não temos nenhuma área. Né? A gente resolveu o problema da educação, desculpa eu entrar, com cota. Isso, para mim, é a pior coisa. Você tem que dar uma escola de boa qualidade para todos. Lá atrás. Lá atrás é mais caro, mas é uma coisa consistente, é uma coisa que vai ficar para os outros governos. O que a gente fez? A gente distribuiu dinheiro, agora não tem mais como fazer isso, isso, bolsa aquilo, não tem emprego, não tem mais como sustentar o bolso. Quer dizer, tudo que foi feito nesses 13 anos, na minha opinião, chama política irresponsável, populista. É isso que nós estamos chegando. O Zika é fruto disso. Nós temos 40% das casas no Brasil com saneamento básico. Nós estamos em 2016, século XXI. Sim. 40%. Sabe o que eles falam que é saneamento básico? Não é água tratada de esgoto, não é fossa. Fossa já é considerado como saneamento. As fezes vão para algum lugar. Eu estou falando em 40% disso. Não é de água tratada de esgoto de alta qualidade, não. Então isso é um absurdo. Não é de agora. Não é de agora. Mas quando você fala que vai fazer coisa para o povo, que a política é do povo, que vai mudar, você espera que seja feito. Não foi feito absolutamente nada. Não foi feito nada. E o grande propaganda do Ministério da Saúde até no outubro do ano passado, que foi a eleição, era o tal do Mais Médicos. Isso é um absurdo num país onde a gente sabe, que você sabe, todo mundo sabe, que o problema não é isso. O problema não é de médico. Que dê condição para o médico ir para o interior. O que o médico vai fazer? Não tem remédio, não tem vacina, não tem antibiótico, não tem posto para ele atender. Se a gente vê na televisão, posto com goteira, o que o médico vai fazer só para dizer que tem mais médico? Isso é uma política populista de baixa qualidade. De baixa qualidade. Doutor Joaquim Maluf Neto, há uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Algum endereço? Eu acho que a gente não sei se é possível, acho que a gente não pode fazer isso. Tem alguma página na internet? A página na internet é www.cefor.com.br. Cefor. Cefor, C de cavalo, E de elefante, F de faca, O de olho, R de rato. Cefor. Ok, uma forma de entrar em contato com o senhor. Agradeço tua gentileza no nosso Gente que Fala. Sempre. Doutor José Néder Neto, da mesma forma, há uma... Acho que é só colocar no Google meu nome completo, José Néder Neto com 2 T's, e lá deve aparecer tudo. Agradeço tua gentileza. Eu que agradeço pelo convite. Gente que vai. Não fica me muito olhando obrigado. Com esses diagnósticos, não? Que... Não, imagina. É muito agradável poder ter esse tipo de conversa aqui. É muito agradável, realmente. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.